combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja... Olá, amigos. Por mais que o sistema e a esquerda tentem colar a narrativa de que a direita apoia criminosos, a verdade sempre vem à tona. Pesquisas do Poder Data já provaram que a farsa do Bolsomaster não colou, com a maioria da população culpando o governo Lula pelo escândalo. Mas o desespero deles é tão grande que, em pleno debate sobre segurança pública, um militante disfarçado de comentarista tentou culpar Bolsonaro pela crise na segurança, repetindo aquela velha historinha das armas. O que ele não esperava era levar uma resposta brutal da jornalista Malu Gaspar, que deixou o estúdio em completo silêncio e escancarou o fracasso do atual governo no combate ao crime. Vamos direto acompanhar esse esculacho ao vivo. No caso da segurança pública, a esquerda não faz uma proposta que pare de pé. O Lula anunciou uma medida que não falava nem em polícia, e era um programa sobre segurança. O que o presidente Lula quer para a segurança pública, né? Quando você pergunta para o presidente Lula qual é a sua proposta para a segurança pública, é o 4º mandato do presidente Lula. Qual é a proposta? Depois de governar o Brasil 3 vezes, o que é que o presidente Lula vai fazer no 4º mandato para resolver esse problema, se é que vai fazer alguma coisa? Quando se pergunta, o que é que ele diz? Não, a PEC da segurança pública. Ok, é boa a PEC da segurança pública, mas acabou? Entendeu? Eu acho que isso também cria um vácuo onde os oportunistas entram para ficar fazendo... E a pouca vergonha não para. Malu Gaspar escancarou que o Banco Master usou no Rio o mesmo esquema que começou com o PT na Bahia, decretos sob medida no consignado que beneficiaram o CredSesta à custa do superendividamento dos servidores. O sistema muda de partido, mas o modus operandi para sugar o trabalhador é o mesmo. Veja o flagrante. Segundo o que eu apurei antes dessa segunda proposta, já havia menção ao CredSesta no caso do Cláudio Castro. Mas antes mesmo que a delação fosse apresentada, uma comissão dos servidores públicos da Assembleia do Rio fez um amplo relatório mostrando só com documentos públicos, porque eles não conseguiram ter acesso aos documentos sigilosos, ainda o governo não está fornecendo documentos para a Comissão de Servidores Públicos da Assembleia, mas só com os documentos públicos eles já conseguiram levantar uma série de medidas que foram tomadas que praticamente entregaram a folha de pagamento do Estado ao CredSesta, que na época administrado pelo Augusto Lima, que é o sócio do Vocaro, está com tornozeleira também. E era um dos principais investigados também. Um dos principais investigados, e segundo ali a lógica que eles tinham, era a pessoa que lidava mais na linha de frente com políticos. O Vocaro falava com o judiciário, com autoridades do executivo, o Banco Central ali, e o Augusto ficava mais com a parte política. E só lembrando uma coisa que o Valdo lembrou, no dia da operação, quando o Augusto Lima foi alvo, das medidas, ele falou assim, o Augusto Lima é o banqueiro que não guarda dinheiro no banco, porque com ele foram encontrados R$1.600.000 em dinheiro vivo. Foi uma das imagens que marcaram o início dessa operação do Master. Exatamente. Anti-Pix. O dono do banco que é contra, que não confia no próprio banco ou no próprio sistema bancário. Impressionante. Deve ter alguma razão para isso, Nesse caso aí, o esquema seguiu Vejam só os detalhes desse flagrante. É uma bomba atrás da outra, pessoal. Mas antes de continuarmos com esses bastidores cabeludos, faça a sua parte. Inscreva-se agora no canal e esmaga o botão do like. Sua inscrição é a nossa maior força contra a censura do sistema. Já se inscreveu? Então vem comigo e veja o resto do flagrante. O roteiro seguiu praticamente o mesmo roteiro que também foi adotado na Bahia, lá no caso do governo do PT. O CredSesta começou na Bahia. Começou na Bahia a partir da privatização de um mercado popular lá, um mercado estatal, que chamava Esquebal, se não me engano, e virou um cartão de benefícios, um cartão de crédito consignado. E em 2001 eles vieram para cá. Mas o que aconteceu? O Master operava o CredSesta com uma empresa que chamava PKL One. Essa empresa é uma entidade não financeira. Quando você tem um banco que oferece consignado, o Banco Central tem que autorizar. Mas essas entidades não financeiras, subordinadas ao banco, elas não têm autorização do Banco Central, elas não são previstas, E aí aqui no Rio existia uma vedação para que esse tipo de empresa prestasse serviço de crédito consignado. Eis que vem o governo Cláudio Castro, no dia 27 de maio de 2021, Cláudio Castro, já governador, assina um decreto junto com a Casa Civil dele, o Nicola, e autoriza, estende a possibilidade de que essas entidades não financeiras sejam credenciadas para oferecer crédito consignado para os funcionários do Rio de Janeiro. Aí, dia
1º de junho, 5 dias depois, vem o credenciamento de quem? Da PKL1 do Banco Master. E nessa mesma autorização, já dão a essa PKL1 exclusividade no fornecimento de cartão de serviço, aquele cartão que você usa para comprar no comércio e tal. Além disso, deram a esse cartão 20%, autorização para que a pessoa comprometa até 20% da renda comprando no comércio com esse cartão, somando com os 35% de consignado que já era possível usar. Então, com esse decreto, você ampliou de 35% para 55% a fatia da renda do servidor que poderia ser comprometida usando o Crédito Cesta. Se você usasse outro, você ficava com 35%. Mas usando o Crédito Cesta, você podia ampliar seu endividamento a 55%. Depois ainda ampliou para 40%, a fatia anterior, e somou com 60%, né? E ainda mais, não é só isso. Sabe aquele comercial? Não é só isso. Não é só e isso. tem mais. Aí, permitiu que o Crédito Cesta pudesse oferecer serviço por WhatsApp. Mas como que o Crédito Cesta oferecer serviço por WhatsApp? Então, forneceu também ao Crédito Cesta folha de pagamento e os dados dos servidores. Bom, vocês querem mais alguma coisa? Tá bom para vocês? Ou... Tem mais. E aí o que acontece? Quem fez esse levantamento, que foi a comissão dos servidores, dirigida pelo deputado Flávio Serafini, pediu mais dados para entender qual tinha sido o mecanismo. Sempre quando você faz um decreto, você tem que fazer um estudo, uma justificativa, em tese, né? Quando você é sério na administração pública. Nada disso foi fornecido. Tem um pedido lá para a instalação de CPI do Master para avaliar especificamente isso. E também o Douglas Ruas, presidente da Assembleia, atual candidato ao governo do Estado, segurou isso, não permite a instalação da CPI do Master. E agora, com a pressão, começou a dizer uma coisa que a gente já ouviu lá no Congresso ou na Assembleia Legislativa: tem uma fila de CPIs, então vamos abrir toda a fila de CPIs, um dia a gente chega lá no Master. E essa é a situação que nós temos hoje. Só para registrar a apuração do Johan Heller, que trabalhou muito no entendimento de tudo isso, e acho que isso deixa muito claro como esse modelo de negócio se expandiu. Até onde eu sei, uma delação do Vocaro que fosse falar desse negócio do Crédito Cesta teria que se estender. Antes de ser preso, ele dizia isso para alguns, ser preso pela segunda vez, já pensando em delação, teria que se estender aos 23 estados, se eu não me engano, onde ele tem negócios. Em todos esses teve que ser feito algum ajuste na legislação para que ele pudesse ter o máximo de carteira de endividamento possível. Ele chegou ao final de novembro, quando ele foi preso, com o Crédito Cesta no Rio, com uma carteira de 5,5 bilhões de reais em 156 mil contratos. Isso aí fazia o negócio dele crescer, negociar a carteira, ter crédito. Então, para eles era fundamental o Crédito Cesta. Na verdade, quando o Master entrou em crise, eu me lembro de eles negociarem venda de vários ativos e tal, e o que o pessoal dizia: a única coisa que vale alguma coisa no Master é o Crédito Cesta. Né? Então, quer dizer, quanto eles, que vale, porque né? tinha crédito consignado, o dinheiro vai pingar todo mês. Esse é um dinheiro que você vai receber, né? Um endividamento certo. O servidor público fica preso naquilo. Mas o dinheiro entra para ele. O banco está recebendo. Querendo fazer uma conta de chegada da impressão. Ele pegou: o que vocês sabem? Vocês sabem do Ciro, sabem do Flávio, sabem disso aqui? Então eu vou contar. Inclusive eu contei também na semana passada sobre um novo contrato do Alexandre de Moraes, em que ele diz que havia esse contrato, que o contrato não foi assinado, o contrato da mulher do Alexandre de Moraes, do escritório, e que foi por uma outra empresa. Esse contrato começou a ser feito no momento em que o Master começou a enfrentar crises, e que ele fez um novo contrato de 50 milhões de reais que seria pago por uma outra empresa do ecossistema Vocaro, e que teria a ver com o fato de que, olha, ele queria tanto vender o banco e tanto que a tese não era furada, né, porque tem essa suspeita que ele não ia vender nada, que ele ia fugir, e que tanto que essa tese não era furada que ele fez esse novo contrato que acabou não sendo assinado. Por que ele fez essa versão? Não é porque ele quis, é porque ele soube que foi apreendido esse material numa das operações que foram feitas sobre o banco, nos celulares dele e tal. Então ele fica tentando encontrar
o ponto em que ele vai chegar junto, é conta de chegada da PF e da PGR, sabe? E isso não dá, porque ele não sabe o que eles têm, né? Ele pode até ter acesso ao próprio celular e tal, mas a essa altura as coisas já foram evoluindo. Você já teve a operação sobre o Daniel Monteiro, que é um personagem central no sistema de pagamentos que o Vocaro montou. Então, é uma tarefa completamente impossível, que só se justifica por isso que você está falando, pelo fato de que ele certamente está esperando que alguém venha socorrê-lo. Né? Uma pessoa que está presa do jeito que ele ficou preso, que tem o pai preso, que tem o sobrinho, o primo preso, todos os bens bloqueados, mesmo ele tendo bens fora, está difícil para ele movimentar. Quanto mais ele demora para movimentar, maior a chance dele ser roubado, como a gente já falou aqui. Então, nada justifica, a não ser a expectativa de socorro. E isso a gente sabe que tem um calendário paralelo rolando, que é, por exemplo, o calendário que vai discutir a prisão preventiva do Henrique Vocaro, que é o pai dele, que, vamos lembrar, não está preso por outra coisa senão montar uma milícia de pessoas que estariam perseguindo adversários ou quem quer que seja que não agradasse a eles. O Vocaro encomendou ali que se quebrasse o dente de um jornalista. E ser o cara do caixa, ou seja, tinha subordinação a esse pai dele numa coisa gravíssima, de máfia. Quando ele precisou esconder o dinheiro, logo depois da operação, ele mandou 2 bilhões de reais para a empresa do pai. Então, não é uma pessoa que está, coitada, sendo vitimada, mais uma vez, né? Eu acho que é muito curioso que, diante de tudo isso, o Daniel Vocaro ainda esteja na PF. É bom que ele tenha um prazo, porque senão fica muito confortável. Não, gente, então apresentei essa versão, vocês não gostaram, eu vou fazer outra. E assim vai indo, né? E vai fazendo a não contento e vai ganhando tempo. É assim que rodam essas negociações intermináveis, né? E acho que nesse caso, o interesse em delatar, ele tem que ser explícito, ele tem que ficar. Você tem interesse em delatar, então você tem que contar além, é simplesmente isso. E o curioso também, Camila, só para dar um bastidor, que eu acho que o Valdo também tem, assim que essa proposta foi apresentada, advogados, pessoas próximas do Vocaro diziam, olha, não, agora vai, porque ele reformulou, ele ampliou, ele aprofundou, e eu ouvi isso, ele virou a chave. Bom, pelo que a gente está ouvindo de retorno, nem tanto assim, né? A chave não virou, deu jeito que ele está achando que ele fez, assim, novamente subestimando os investigadores e, acredito eu, pensando num socorro. Só para fechar essa coisa do Henrique Vocaro que eu deixei solta a ideia, está em discussão se a prisão preventiva dele vai ser confirmada ou não. O ministro Gilmar Mendes, que já andou falando que quer ver se houve alguma coisa, algum abuso praticado contra o pobre do Henrique Vocaro, ele vai decidir se ele vai ser contra ou a favor dessa prisão, e aí a votação continua. Esse pode ser um sinal que o Daniel Vocaro está esperando, assim como lá atrás, né? Já houve esses outros momentos de confirmação de prisão, que ele fica ali esperando, aí ele vê que não vai, ele avança um pouquinho mais na delação. Mas eu acho que isso tem que ter limite mesmo. Fez bem o ministro André Mendonça de colocar um prazo, porque senão nós vamos ficar assim, né? Delator premium. Ele tem acesso VIP, área VIP, e fica lá falando, enrolando todo mundo, aí não dá, né? Tá certo. O sistema se protege nos bastidores, mas a verdade sempre vem à tona. Não caia nessas narrativas da velha mídia patriota. Faça a sua parte para fortalecer o nosso canal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like esmagado e compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos. Fiquem com Deus e até a próxima!